Você já percebeu que na sua família tudo sempre girava em torno de uma pessoa só? A pessoa que explodia, ou a que adoecia todo mundo emocionalmente, ou a que sempre era vítima e todo mundo tinha que se adaptar diante a essa pessoa. Escolhia as melhores palavras, escolhia até mesmo ficar em silêncio e engolir o que você tá sentindo, né? Justamente para não atrapalhar a disfuncionalidade daquela pessoa. E talvez você tenha sido aquela pessoa que tentou sempre deixar tudo em equilíbrio, né? Manter os pratinhos em equilíbrio. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Que tipo de paz é essa? Em que só uma pessoa descansa e o resto vive em alerta? Se você encontrou esse canal, saiba que aqui vão ter conteúdos que vão te trazer uma leveza para sua vida diante a reflexões que eu trago acerca de alguns temas. Afinal, a gente vive em um turbilhão de sentimentos e tem um turbilhão de coisas entrelaçadas que eu gosto de trazer aqui para você. Eu sou a Alessandra Paiva, psicóloga clínica, e aqui a gente conversa sobre emoções, relações e alguns padrões que se repetem e como sair deles. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curta, compartilha. Isso ajuda muito a chegarem mais pessoas e cá entre nós. O meu canal é pequeno e eu conto com a sua ajuda para poder alavancar e eu trazer mais conteúdos como esse por aqui e outros milhões, né, de conteúdos que eu tenho em mente para fazer você de fato sair desses padrões que estão se repetindo. E fica aqui comigo até o final que a gente vai conversar sobre famílias disfuncionais e o papel invisível, né, que você tem numa família disfuncional, que pode estar minando a sua autoestima até hoje. Em famílias disfuncionais acontece uma inversão muito gritante, mas também muito silenciosa para quem tá dentro dessa família. O padrão, perceba, o padrão, ele nunca recai sobre o comportamento explosivo da pessoa, ele nunca recai sobre a manipulação ou a instabilidade. O problema, na verdade, é em quem reage a essas coisas. Quem coloca limite ao exagerado, quem questiona vira o ingrato e quem se afasta vira o frio, né, da família. E aí você aprende uma coisa muito perigosa nesse padrão familiar. Você aprende o quê? Que amar é se adaptar, que ter um vínculo exige que você se anule, que você fique em silêncio, que você não fale o que você pensa, que pertencer a qualquer lugar, qualquer ambiente ou qualquer relação, você precisa se diminuir para caber naquelas relações. E famílias disfuncionais, elas acabam por distribuir alguns papéis. Tem um problemático salvador, que quer salvar todo mundo, quer mediar todo mundo. O invisível, que tá ali só levando as coisas em banho-maria. E o forte, que aguenta tudo, sabe? E talvez você tenha sido a pessoa que tenha deixado o ambiente sempre estável. Você sempre deixou o ambiente estável e tentou mediar tudo para que tudo fique bem. Talvez você seja a madura demais, a que entende todo mundo, a que não dá trabalho. Mas crescer sendo a que não dá trabalho geralmente significa uma coisa. Você aprendeu que as suas necessidades são secundárias. E isso, na vida adulta, vira um relacionamento onde você aceita migalhas, vira trabalho, porque você sempre tá se sobrecarregando, você se sente culpada por ter que dizer não ou pensar e cogitar em dizer não, e talvez a sua autoestima ela esteja muito minada nesse processo, porque a autoestima ela não se constrói do nada, ela é construída nas experiências repetidas de eu posso ser quem eu sou. E se você cresceu aprendendo que existir sendo você mesmo, desorganiza o ambiente, você começa a achar que o problema é você. E talvez você tenha passado anos tentando melhorar algo que nunca esteve quebrado, tentando consertar coisas que nunca estiveram quebradas. Por sua causa, né, obviamente. Mas se isso tá fazendo sentido pra você, comenta aqui abaixo. Qual é o seu papel na sua família? E se você tá gostando desse tipo de reflexão um pouco mais profunda, deixa seu like. Isso é muito importante pra mim, ainda mais pra um canal pequeno, né? Vocês sabem, estou querendo chegar a 500 inscritos. Então, se você puder me ajudar também, já se inscreve nesse canal para eu trazer muito mais conteúdos reflexivos, mais profundos como esse. Voltando agora pro assunto, famílias que são emocionalmente saudáveis não evitam o conflito, elas não evitam brigar, discutir. Eita, que coceira. Escutar opiniões diferentes das pessoas, até mesmo reconhecer que eu estou errada, sim, né? Naquela família onde a mãe e o pai, eles reconhecem sim que
estão e que podem estar errados, afinal eles são seres humanos. As famílias saudáveis, elas são aquelas que conseguem sustentar o desconfortável e o desconforto sem colocar de fato um culpado fixo para as coisas, sabe? E quando você decide que você quer abandonar o jogo, né, dos papéis ali que estão sendo colocados para você jogar nessa família disfuncional, o sistema reage. Você vira a pessoa que mudou. Ah, ela mudou, tá toda mudada. Ou você vira a pessoa que não é, essa pessoa é muito difícil, ela é muito egoísta. Então você sempre é rotulada por essas formas, desse ponto de vista. Mas talvez você só tenha realmente parado de aceitar um papel que nunca deveria ter sido seu. Você só parou realmente e começou a ter consciência e realmente parou. Não vou mais performar nessa família disfuncional. Não vou mais entrar nesse papel. E isso dói. Porque numa família disfuncional, cria uma certa lealdade, que ela é meio na surdina ali, meio invisível, meio camuflada. E você sente que se você mudar, você vai estar traindo alguém. É como se fosse uma coisa extremamente ruim. Você tá mudando o seu comportamento, mas é como se a sensação e o que fazem você pensar é que você tá traindo eles. Mas se você não mudar, você vai estar traindo você. Então, pense bem no que você vai fazer, na sua escolha. Eu sei que dói. E o começo de uma paz não é quando todo mundo tá confortável, é quando você não precisa mais desaparecer para manter a estabilidade dos outros. Isso pode significar que você precise tolerar que as outras pessoas fiquem irritadas. Entender e também tolerar quem te chame de diferente, o desconforto de não ser mais aquela versão adaptada. E aí talvez você precise buscar uma nova... e se eu não sou essa versão adaptada, quem eu sou nessa família? Você precisa buscar quem você é nessa família, mas não necessariamente fazendo um papel que nunca foi seu, mas escolhendo de fato qual é a postura que você deve agir nessa família. Mas também algo que você vai fazer e vai começar a construir, você vai estar conseguindo escutar a sua própria voz e não escutando as vozes de pessoas que você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, deveria agir desse jeito. Isso são expectativas que criaram e colocaram em cima de você. E se você cresceu num ambiente onde tudo girava em torno de uma pessoa só, e talvez hoje seja um momento de você começar a fazer essa vida girar em torno de você, não de forma egoísta, mas de forma saudável, porque não existe paz onde uma pessoa só tá descansando, tá tranquila, e todo o resto da família vive em alerta para não deixar essa pessoa mal. Espero ter feito você refletir. Dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui, que eu sei que você vai gostar. Até o próximo vídeo.